Esta é a nossa 15ª aula, estamos quase finalizando a matéria de epístolas paulinas, as doutrinas fundamentais para a fé cristã, ensinamento para as igrejas da época de Paulo, e por que não dizer para as igrejas desta época, e se houver outra época, vai ser para todos sempre as doutrinas que estão aqui elencadas. Uma das provas, além de tantas, de que a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. A Bíblia aberta é a palavra de Deus, a Bíblia fechada é a palavra de Deus, e por aí vai. Uma das provas é que é o seguinte: tudo que Paulo escreveu aqui serviu para a igreja da sua época e evidentemente que serve para a igreja de nossa época. E se houver outra época, como eu falei, vai servir também. Palavra profética. Página 180, o culto e os seus princípios. Tá? Ao escrever as cartas pastorais, um dos principais objetivos do apóstolo Paulo foi fornecer conteúdo aos jovens líderes e pastores a fim de procederem corretamente na casa de Deus, e isso envolvia certamente o culto. 1 Timóteo 3:15, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, os princípios e ensinos expostos por Paulo são atemporais, ou seja, a igreja atual pode e, na verdade, deveria usá-los na estruturação do culto, entendendo que Timóteo, além de pastor local, supervisionava algumas igrejas. O apóstolo, ele tem em vista não apenas instruí-lo, mas também aos líderes locais. Precisamos entender que a prioridade desses princípios em relação ao culto era em grande parte, fazia parte em grande parte do culto público, no caso, né? 1 Timóteo 1:3 está escrito bem assim: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, tá? Acho interessante. Segundo Champlin, o vocábulo aqui usado, rogo, em sua forma verbal, significa encorajar, exortar, pleitear insistentemente, o que tem o sentido de fazer um apelo sério, ardoroso, em sua forma substantiva. É usado para indicar uma exortação, um encorajamento, um apelo, uma solicitação, embora algumas vezes também signifique consolo ou conforto. Nesse texto, porém, o primeiro sentido é o que está em foco. Portanto, ao usar o termo rogo-vos, Paulo encoraja os cristãos e líderes da igreja, tá certo? Então, o culto e os seus princípios, páginas 180, 181 aqui da nossa matéria, é o seguinte, Paulo dizendo o seguinte: num culto não pode faltar oração, tá certo? 1 Timóteo 2:1, exorto, pois, antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então, um dos princípios do culto é a oração. Jesus falou disso: a minha casa, ela vai ser chamada, não precisa nem dizer, né, gente? Casa de oração para todos os povos. Ou seja, todos os povos têm que ver que a casa de Deus, é uma metáfora, tá? A casa de Deus, tá? A igreja onde a gente se reúne para adoração e tal, os outros povos têm que ver que a gente se reúne para fazer orações ali, que nós vamos ali para buscar a Deus. Então, nesse sentido, a gente deve usar aqui de toda a sinceridade. Me parece que na casa de oração é a coisa que menos se faz hoje, na nossa atualidade. Vamos pegar aqui Brasil afora, tá? Vamos falar das denominações como regra geral, da maior a menor, tá? Não se tem mais cultos de oração. Então parece que a igreja hoje, ela não é mais conhecida como casa de oração, como deveria ser, como foi a ideia de Jesus, como foi o que ele aplicou, o que ele incentivou. Então se faz muito pouco oração hoje na igreja. Na página 182 aqui, gente, todos podemos orar. Orar em nome de Jesus, oração traz cura, oração vê milagres. Quem ora vê milagres. Todos devemos pedir em oração. Ou seja,
Eu gosto muito da definição grega da palavra oração, proseuchomai. E esse termo significa louvor e agradecimento. Então, quem ora, ele deve ter uma postura de louvor e de agradecimento, já que obtém, deseja, quer ter essa vida de oração, essa dinâmica de oração, essa sequência de oração na sua vida, que seja de louvor e de agradecimento. O Paulo também ele vai tratar qual deve ser a conduta das mulheres no culto, tá? O tema sobre o papel das mulheres no culto, amplamente debatido nas igrejas, lamentavelmente, é o assunto ainda abordado de maneira extremamente tendenciosa, para não dizer outra coisa, né? Atribuindo ao apóstolo uma postura extremamente machista, que está errado, gente. Paulo não foi nada machista. No entanto, quando a gente analisa os escritos de Paulo e o contexto em que as determinações em relação à conduta das mulheres no culto foi escrita, percebemos que não há nele nenhuma postura machista, gente. Ao explicar a conduta das mulheres no culto público, fica evidente que Paulo acreditava que homens e mulheres são iguais diante de Deus. Tá? Gálatas 13:28. O que Paulo diz? Ele não é contraditório. Ensinar uma coisa numa igreja e desensinar em outra. Não. Isso aqui é regra geral. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então não tem crente de segunda classe. Mulher não é de segunda classe. Então Paulo não foi nada machista. A intenção do apóstolo era levar as mulheres da igreja de Corinto à compreensão de que elas deveriam agradar a Deus, primeiramente em seu interior, para que posteriormente essa transformação ela refletisse no seu exterior. E essa verdade fica claro em 1 Timóteo capítulo 2, verso 9 e versículo de número 10, quando o apóstolo fala sobre questões relacionadas às vestimentas, cabelos e ornamentos. O que Paulo ensina? Quero do mesmo modo que as mulheres se ataviem com traje decoroso, com modéstia e sobriedade, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos custosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. Então, tudo nos leva a crer que essa orientação de Paulo diz respeito ao culto público. Então, Paulo está combatendo ali, desculpe o termo aqui, posturas e tendências espalhafatosas de mulheres. Assim, não tem machista aqui, gente. Não tem machismo aqui. Não tem um machista falando. Paulo, por exemplo. Não, de forma nenhuma. Ele simplesmente está dizendo o seguinte, senhoras que vêm ao culto, venham com modéstia, tá certo? Não venham como postura de exibicionismo, a igreja não é um fashion week, a igreja não é uma passarela de modas. É isso que Paulo está dizendo. Não vejo machismo nisso aqui. Ele só está simplesmente trazendo uma postura correta de apresentação pública, apenas isso. A mulher aprenda em silêncio, página 184. Essa forte abordagem de Paulo, declarando que se as mulheres quisessem aprender, deveriam ficar em silêncio e perguntar aos seus maridos quando chegarem em casa. É equivalente àquela que se fez em 1 Coríntios 14, 34 e 35. Tá certo? Não tem machismo também, gente. Essas afirmações feitas pelo apóstolo, tanto a Timóteo quanto a igreja de Corinto, não devem ser entendidas de maneira pejorativa, pois em outra passagem bíblica ele comenta sobre as mulheres que profetizavam e oravam, tá? 1 Coríntios 11, 5. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se ela tivesse rapada. Ou seja, ele está dizendo aqui que a mulher profetizava e que a mulher também orava. Está pedindo silêncio? Não, não está. Então não é contraditório. Ali é outro ponto que Paulo está ensinando e está colocando, tá, gente? Deixar bem claro isso. Ele apresenta também, página 185, as qualificações do pastor, tá? A palavra bispo, grego episkopos, designa alguém que tem sobre si a responsabilidade pastoral. E aqui no quadro 12, tem um pequeno gráfico aqui na página 185, a qualidade, ele deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, 2 qualificações, casado e com uma só mulher. Aqui o combate é a poligamia, tá, gente? Vigilante, páginas 186, 187.
O pastor deve ser vigilante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa. Não deve ser um neófito, que tenha bom testemunho dos de fora, não deve ser soberbo, evidentemente, amigo do bem, justo, santo. Aqui também é apresentado, Paulo apresenta aqui um quadro bem interessante sobre as qualificações do diácono, aqui na página 189, no quadro 13, o diácono honesto, não de língua dobre, não dado ao vinho, não cobiçoso, guardadores do ministério da fé, experimentados, maridos de uma só mulher, que governe bem os seus filhos e suas casas e assim por diante. E por fim, aqui, não vou comentar esses pontos, porque em teologia pastoral nós vamos abordar mais profundamente esta matéria, esses dados relacionados a pastor e a diáconos, tá, gente? E, finalmente, uma questão para reflexão: como você argumentaria diante de uma acusação negativa de que o cristianismo despreza as mulheres, tá? E diz, o cristão é machista, as mulheres sofrem isso, sofrem aquilo por causa do machismo da igreja, que é completamente equivocada essa visão, gente. É zero machismo. Então, vamos combater isso, porque as mulheres são tão ou até mais importantes que homens na igreja, tá? Capítulo 2, 2 Timóteo, as últimas palavras de um pastor, de um apóstolo para um jovem pastor, tá certo? Estamos diante das últimas palavras de Paulo, escritas no interior de uma masmorra. Aqui ele instrui seu filho na fé, dizendo o seguinte: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, sobre como se manter firme na fé, as adversidades ministeriais. Na segunda carta, gente, Paulo não está preocupado em instruir sobre a organização da igreja, assim, em dar conselhos para Timóteo para os demais. Sabe, porém, isto que nos últimos dias virão tempos penosos ou tempos trabalhosos. Autoria, data e destinatário, estrutura da carta, está aqui na página 193. As evidências de que Paulo é o autor dessa carta são encontradas por ela. Na verdade, logo no primeiro versículo do primeiro capítulo, vemos Paulo alegar ser o autor da carta, né? Isso é incontestável. 2 Timóteo, verso 1, capítulo 1, verso 1, verso 2, tá? Paulo está preso em Roma. Aqui, vamos colocar assim, é o obituário de Paulo, é a despedida de Paulo. Paulo está dizendo que ele combateu o bom combate. Ele pede para o Timóteo, 194 a página, não se envergonhar do Evangelho de Cristo, tá? Olha só que interessante, 2 Timóteo 1:8. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de seu prisioneiro, que sou eu. Olha só, gente. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. O grande mestre, né, discipulador, missionário Paulo, está se despedindo, gente. Olha, 2 Timóteo 1:5. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide, em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você, Timóteo. Eu acho muito tocante, tá, gente? Muito linda essas expressões que Paulo usa. Por exemplo, página 196. Desperte o dom de Deus que há em ti, Timóteo, né? Paulo ensinando isso. A expressão por este motivo, usada pelo apóstolo, tem o objetivo de fazer uma conexão do assunto atual com o anterior, ou seja, está conectado à ideia com o que veio antes, né? 2 Timóteo 1:6. Por esse motivo, uma vez mais, quero encorajar-te que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Paulo orou por isso, gente. Segundo a Bíblia Estudo Pentecostal, a palavra dom, usada por Paulo, tem a ideia de uma fogueira ou manter um fogo aceso. A palavra anasapureio, a palavra grega, denota a imagem de brasas vivas sem chamas, mas quando são despertadas ou sopradas, incendeiam novamente suas chamas. Então, Paulo pediu para Timóteo o seguinte: acenda a chama que Deus colocou dentro de você. Não deixa essa chama apagar, tá? Então, ele está
ele está aqui na segunda carta se despedindo, ele vai ser decapitado, gente, ele vai ser morto, vai ser martirizado, né? Mas não vejo um Paulo aqui se lamentando, dizendo, vou morrer agora, estou com medo, algo do gênero. Não, ele está aconselhando para que Timóteo dê continuidade à obra que Paulo tem o prazer de saber que, basicamente, o sendo usado por Deus, ele iniciou isso em Timóteo.